hoje nós vamos falar a respeito da biogênese, encerrar essa questão desse conteúdo que fala a respeito da origem da vida. Vimos na aula passada a teoria da abiogênese, onde o ser vivo surgiu de uma matéria inanimada, na matéria morta, né? E agora a gente vai entender a respeito da biogênese, né? Não é questão de que ela vai surgir da matéria, né, do nada, né? Nós vamos entender que um ser vivo só precisa, ou melhor, só existe se tiver um outro ser vivo pré-existente, ok? Então vamos lá. O conceito de biogênese, a primeira etapa da evolução dos seres vivos, das primeiras moléculas dotadas de propriedades biológicas até a célula eucariótica. Tal etapa seguiu-se, né, há diversos anos e a aparição da vida sobre a Terra, ou seja, os seres vivos eles tinham que ter moléculas dotadas de propriedades biológicas e toda célula ser eucarionte, ou seja, ela ter aquele núcleo bem definido, ter aquela progressão e que pudesse, né, passar essa transformação, essa mistura desse material genético para um outro ser. Aí, como eu disse, não tem como falar da biogênese sem relembrar a biogênese. Então, tem sempre essa versão, essa X, né, ou seja, a contradição entre um e outro. Então, no século XVII, o biólogo italiano Redi fez essa experiência que favoreceu o estudo da biogênese, que diz que a vida só se origina somente de outra vida pré-existente. Esse experimentozinho aí foi o que? Da carne, né? Que ele colocou pedaços de carne em vidros, um tampado e outro sem tampar, que por algum tempo e no passado, alguns dias, quando ele voltou para observar, apenas no vidro que não tinha tampa, né? Não era tampado, existiam larvas de mosca. Na outra que era tampada, ou seja, não estava exposto ao ambiente, não tinha, a carne estava apodrecida, né, realmente, porque foi exposta ao sol, mas não tinha novos seres vivos, né? Aí, passado algum tempo, Pasteur fez um outro experimento para realmente comprovar essa teoria de que um ser vivo só surge de um outro ser vivo pré-existente. Foi que ele fez um caldo nutritivo, cozinhou carne, verduras, legumes, fez um caldo nutritivo, colocou em um recipiente que tinha um gargalho, né, que ele levava como se fosse um bico de cisne chamado. E um bico curvado, ferveu bastante. Por que sempre eles gostam, né? Eles fervem? Porque, teoricamente, a maioria dos micro-organismos, das bactérias, não resistem a ambientes extremamente quentes. A estrutura quente, a uma temperatura muito alta. Então, eles morrem. Se ele morrer, teoricamente, deixa aquele ambiente estéril, né? Então, quando você quer cuidar, esterilizar algo, se você prestar atenção, vai na manicure, as meninas, que diz, vou pegar bem aqui o material na coisinha que é térmica, né, delas, que eu esqueci o nome agora, tipo um forninho que elas têm. Quando vem aquele material está extremamente quente, elas lavam, secam e colocam no calor, para realmente matar qualquer tipo de bactéria e não infectar, né, vírus que tiver, para não infectar a próxima cliente, né? Então, deixa bastante quente. Nos hospitais, aquela roupa de cama, toalha que eles oferecem nos hotéis também, geralmente vem bem quente e estéril. Aí, depois disso, ele deixou lá aquele caldo, quando ele estava lá, fervido com o gargalho, não teve micro-organismo. Depois que ele tirou, né, surgiram os micro-organismos no caldo. Então, esse experimento de Pasteur demonstrou que os micro-organismos estavam no ar e não surgiam de forma espontânea. Né? Esse esquema sem escala de corpos fantasiosos, né? Falando a respeito da imagem. Então, a geração espontânea de moscas de Redi, né, que ele viu que larvas não surgiam sozinhas na carne. Porém, no fim do século, o microscópio que é inventado por Redi não explica os micro-organismos, ele não conseguiu explicar, mas ele realmente comprovou que se tiver um ambiente fechado, não tem um novo ser vivo, não tem larva, não tem nada. Aí, Lázaro Spallanzani, explicando novamente, ele montou um micro-órgão, né, e esperava ver que a geração espontânea acontecia. Críticos criticaram e fizeram ferver esse princípio vital que tinha sido eliminado. Então, ele tentou provar de todo jeito que não tinha micro-organismo naquele caldo nutritivo mesmo, ele sendo fervido. Aí,
novamente aquela guerrinha entre biogênese e abiogênese. O primeiro passo para a refutação científica da abiogênese aristotélica foi dado pelo italiano Regi em 1668, que provou que larvas não nasciam de carne que ficasse inacessível às moscas, protegidas por telas, de forma que elas não pudessem selar seus ovos. Regi, então, supunha que a geração espontânea teria ocorrido durante os primórdios da Terra. Embora me sinta feliz em ser corrigido por alguns mais sábios do que eu, no caso, faço afirmações errôneas. Devo expressar a minha convicção de que a Terra, depois de ter produzido as primeiras plantas e animais por ordem do Supremo e Oniponente Criador, nunca mais produziu nenhum tipo de planta ou animal que seja feito por imperfeito ou por imperfeição. Ou seja, ele já quis dizer que, independente de não surgir da matéria morta, um ser maior, um criador, criou essas coisas. Que depois que surgiu tudo na Terra, nunca mais existiu nada que não fosse formado pelo Criador, e sim de outro ser vivo. Aí a biogênese, a vida se origina somente de outra pré-existente, e os defensores são Regi, Lázaro Spallanzani, Louis Pasteur e outros, né? Os mais importantes são esses três. E a biogênese, geração espontânea, o princípio ativo, uma força vital, transforma o material inanimado em seres vivos. Aristóteles, Van Helmont, John Neptune e outros também foram esses defensores. Aí, gente, quando o Aristóteles falou lá a respeito de que desde quando o Criador surgiu, não fez mais nada, nem inanimado, nem perfeito, nem imperfeito. Ele citou a teoria do criacionismo. O que é essa teoria do criacionismo? É uma doutrina que acredita que um ser, Deus, o Criador do mundo, doutrina de acordo com a qual a alma de uma pessoa nasce com ela no momento da sua concepção. Ou seja, ele acredita que um ser vivo, né, no caso Deus, ele veio e criou todas as coisas. Então, ele criou da doutrina, desde uma pedra até nós, os seres humanos, da forma que nós somos, com todas as imperfeições e perfeições. Então, o criacionismo defende essa teoria. Aí nós temos a outra teoria, que é a panspermia, que diz que é uma hipótese numa qual as sementes de vida são prevalentes em um universo e que a vida na Terra começou quando uma dessas sementes aqui chegou, tendo se propagado. Essa ideia tem origem nos pensamentos de Anaxagoras. Mas a versão mais moderna foi suposta por Hermann von Helmont. E a panspermia tanto poderá ser interestelar como interplanetária. Ou seja, imagens, seres vivos vinham dentro de meteoros, que caíam na Terra, lá eles se manifestavam e surgiam como se fossem esporos de planta. Caiu em solo fértil e se reproduziu. Né? Então, totalmente derrubada essa teoria, tanto a questão do criacionismo, não briguem comigo quem for da religião, que acredita, eu não vou questionar, mas cientificamente o criacionismo e a panspermia não tem fundamentos científicos, é apenas ideológico de quem crê, certo? E por hoje é só, vimos algumas teorias, questionamos a questão da biogênese e essa teoria da panspermia e do criacionismo, ok? Então até a próxima. Tchau!